Assim como Deus tem um plano de salvação para nós, para nos dar vida nova através do sacrifício de Jesus para sermos perdoados de todo o pecado, o diabo tem também um plano para nós de destruir a nossa vida e nos leva por inferno junto com ele. Quem é o diabo e por que o diabo quer nos levar por inferno? O diabo era um anjo de luz, ele vivia no reino de Deus. No entanto, ele queria ser mais que Deus e queria sentar no trono de Deus. Por inveja, ele enganou 1/3 dos anjos para se rebelar contra Deus, e com isso ele foi expulso junto com outros anjos que também quis tomar o lugar de Deus. Depois de ser expulso do reino de Deus, ele se dedica a destruir e acaba com as obras de Deus. Como o diabo prejudicou a nossa vida? Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e nos fez para sermos perfeitos e eternos. Depois de criar Adão e Eva, ele deu a seguinte ordem: de todo fruto do jardim você poderá comer, menos o do conhecimento do bem e do mal. No entanto, o diabo enganou Eva, induzindo a comer do fruto que depois deu a Adão, e com isso fomos contaminados pelo pecado e fomos condenados à morte eterna. Porque Deus colocou o fruto no jardim sabendo que o homem iria errar e desobedecê-lo. Por amor a nós, quando Deus nos criou, ele nos criou para sermos livres, e termos o livre-arbítrio, e com isso deixou que nos pudéssemos fazer as nossas próprias escolhas, mesmo que isso faça a gente errar. Pois se Deus não colocasse o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estaria nos prendendo ao amor dele, e o amor é livre e libertador, não uma prisão. Ele nem exigiu muita coisa como os 10 mandamentos, apenas só exigiu não comer um único fruto. Mas mesmo nesse cenário, Deus já sabia como iria salvar o ser humano através do sacrifício de Jesus naquela cruz. A morte de Jesus pagou o preço do nosso pecado e através de Jesus podemos ser salvos e podemos ter novamente a vida eterna com Deus. Qual é o plano de destruição do diabo em nossa vida? Depois de ser expulso do reino de Deus, ele e os anjos que o seguiu foi condenado ao inferno. No entanto, decidido se vingar de Deus, se dedicou a destruir a obra e toda a criação de Deus, incluindo nós. Depois de enganar a Eva, o ser humano foi contaminado com o pecado e condenado ao inferno, pois o salário do pecado é a morte, e o inferno é a morte eterna. Sabendo que Deus nos ama e iria nos salvar através de Jesus, tentou de todas as formas impedir que Jesus cumprisse a obra de Deus. Tentou Jesus no deserto, usou os líderes religiosos e os fariseus da época tentando de alguma forma, encontrou uma falha em Jesus. No entanto, Jesus é perfeito e não caiu em nenhuma armadilha do diabo. Não se contentando, usou os líderes religiosos para condenar Jesus à morte, não sabendo ele que era necessário Jesus morrer por nós. E o que ele faz agora? Sabendo que o tempo de sua condenação eterna no inferno está chegando, ele decidiu enganar e induzir as pessoas ao pecado, pois o salário do pecado é a morte. Com isso, a maldade no mundo aumentou. As pessoas têm se tornado mais frias e cruéis, pois assim vai induzir o ser humano ao pecado, que consequentemente vai ter a condenação eterna no inferno. Mas se Jesus morreu naquela cruz por nós, porque ainda podemos ir ao inferno? Pois a salvação só pode vir através de Jesus. Devemos aceitar a sua salvação e fazer sua vontade, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso inclui também aqueles que podemos considerar como inimigos. Mas como já disse antes, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra o pecado e o diabo, que quer destruir a nossa vida, nos fazendo errar todo dia, assim como ele fez com Eva, para que possamos ser condenados ao inferno junto com ele. Hoje ele continua tentando nos fazer errar todo dia, tentando também nos enganar, dizendo que Deus não nos ama, que não merecemos o perdão de Deus, que somos pecadores demais para sermos aceitos por Deus, que Deus não existe, e que não precisamos de Deus para nada. Mas isso é mentira do diabo para tentar nos afastar de Deus e assim também da salvação através de Jesus. Saiba, meu irmão, não somos perfeitos, pois fomos contaminados pelo pecado, mas Deus nos ama e nos dá uma nova chance de nos arrepender verdadeiramente do nosso pecado e sermos salvos. Deus te ama e nada e nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus, nem mesmo o pecado e o diabo. Por isso devemos amar a Deus e aceitar a Jesus para sermos salvos do pecado e da condenação eterna, e podemos viver novamente com Deus eternamente, como sempre foi o plano dele.